O tema de hoje está relacionado com a Operação Resgate que a Congregação Cristã no Brasil deu início há poucos meses atrás. Olá a todos. A razão de eu falar da Operação Resgate nesta altura e só agora é porque não me deu interesse ou não tinha interesse de o fazer, de questionar essa ação que a Congregação Cristã no Brasil iniciou. Ouvi vários posicionamentos, eu tenho a minha posição, mas não vai de nada acrescentar ou diminuir. Mas por que razão eu vou hoje estar aqui a falar-vos da Operação Resgate da Congregação Cristã no Brasil? Estou um pouco intrigada com uma situação que ocorreu. Como todos sabem, o posicionamento que o irmão Paulinho do Jardim Paulista teve perante esta Operação Resgate, que era contra, eu digo era, e já irão compreender por que razão eu digo no passado era. Mas a sua posição era contra. E eu até compreendi perfeitamente, porque mesmo eu conhecendo muito pouco o irmão Paulinho, conheci-o pessoalmente no ano de 1988, quando fui em agosto desse mesmo ano visitar o Brasil, o Paraná, e estive no Jardim Paulista, onde o irmão Paulinho me concedeu a liberdade de eu testemunhar no púlpito. Não por vontade minha, mas porque o irmão Paulinho me convidou e fez questão de que eu testemunhasse no púlpito. O que eu achei de mais relevante foi o irmão Paulinho, quando lhe quis apresentar a minha carta de recomendação, daqui por parte do Ministério de Portugal, ele se recusou a ler a carta e o que falou foi o seguinte: irmã, não é preciso, porque o Espírito de Deus conhece tudo e todas as coisas. E isso para mim serviu de admiração. Mas posto isto, e nós sabendo a idade que o irmão Paulinho tem, 80 anos, portanto uma vivência na Congregação Cristã no Brasil, em que eu posso não concordar com muita coisa que possa sair daquele lugar da parte dele, mas respeito. Há coisas que eu já me posicionei, mas neste caso aqui, eu sabia perfeitamente que o irmão Paulinho não iria concordar com esta Operação Resgate, por conta da CCB. Mas agora, o que me estou mais intrigada é que o irmão Paulinho mudou de opinião. E como ele bem refere num áudio que eu tenho aqui comigo e que vou dar a ouvir, como ele bem refere que é descendente de espanhol e que os espanhóis são teimosos, eu posso dizer que sim, é como alguns portugueses e como algumas portuguesas. Mas, fora isso, eu estou a achar muito estranho este novo posicionamento do irmão Paulinho. Eu vou-vos dar a ouvir este áudio, tá bom? A Santa Ceia é dia 6/5, mês de maio, não, mês 5/6. Não, eu escrevi errado aqui. É dia 6/5. Eu sou espanhol, sou do conta. É no dia 6/5, eu escrevi 5/6. Preparemos para tomar a Santa Ceia também. Procuramos vir decentemente também, sem batom, sem pintura. E congregar também, pedir a Deus perdão das nossas faltas. Ninguém é perfeito. Devemos ouvir a palavra da Santa Ceia. E ela nos corrige, nos anima, nos perdoa e nos prepara para a Santa Ceia também. É muito importante não perdermos nem um ano da Santa Ceia. Tenho também, irmãos, tenho também aqui uma correção sobre, eu escrevi alguma coisa aqui para mim me orientar. O irmão está aí, irmão? O Sérgio está aí? É aquilo lá que eu falei, tá? Eu preciso fazer uma correção sobre o movimento resgate. Eu falei sábado passado que não estava de acordo. Eu
eu faltei por enfermidade em muitas reuniões do braço, não estava com o conhecimento necessário. E recebi informações que não era verdade sobre esse movimento. E eu falei contra aquilo que também eu vi também publicado, me mandaram, não achei muito bom aquele trabalho, e não sabia que tinha passado também no Ministério, no Conselho de Anciões mais antigos da Obra de Deus, e falei que não estava favorável àquele movimento, porque entendi também que depois das casas vinham aqui fazer algum culto entre eles, cantar, louvar, almoçar, jantar, e que seria também perdoado todos os pecados e todos os erros. Eu entendi assim, mas não é assim, não é bem assim. É para dar o testemunho, visitar os parados, desanimados, e deixar os pecadores na mão de Deus. E não vim aqui fazer festa na igreja durante o dia, é para mandar comunicar na comum congregação. Porque na palavra que o Senhor manda o perdão é regeneração, certo? Não é tempo de festa, é tempo de humilhação e de consagração. Então eu não fui favorável porque eu fui mal orientado, mal informado. Então hoje eu volto atrás no que falei com os anciões e eles me contaram todo o benefício que esse trabalho está fazendo na obra de Deus. Está chamando almas, chamando mocidade, batizando com a promessa do Espírito Santo, arrumando casais, famílias também, e está sendo uma bênção. Então eu volto atrás na minha palavra, aceito também o resgate também. Vamos fazer na nossa região também, com a ajuda de Deus, uma coisa bem simples, uma coisa modesta, e sem propaganda também. Vocês lançam na internet e faz propaganda de tudo hoje. Tudo a internet faz propaganda. A nossa propaganda é falar de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, não por meio de instrumentos, certo? Que estamos gravando a palavra, tem um culto online, é outra coisa diferente, é certo, irmão? Então eu estou voltando atrás, também peço perdão a Deus, à Irmandade, e também ao Ministério também. Eu me adiantei um pouco, eu não tirei informação suficiente, certo? Quer ver o que eu falei mais aqui, ó. Antes de vir aqui eu escrevi. Vamos iniciar. E gostaria, e tem que ser feito isso, irmão, que essa minha nova opinião chegasse a todos aqueles que receberam mal essa minha posição contrária, para que saibam que eu estou a favor, sim. O erro foi meu, mal orientado. E que essa nova opinião, que alguém pensou que por causa da minha opinião primeira, seria o contrário, venha pensar ou dizer ou espalhar para o povo de Deus que eu estou contra o Conselho de Anciões desta bendita e santa obra. Estou cada vez mais precisando desse conselho. Eu me sinto uma pedrinha de areia nessa obra. Sozinho eu não sou nada. Ligado a esta obra eu sou um templo do Espírito Santo. Sou a igreja de Jesus Cristo no presente momento. Sou um pequenino raminho da videira. Eu fora dela eu seco. Ligado ao Pai e ao Espírito Santo, darei frutos para a vida eterna. Não sou louco de ir contra o ministério desta obra. Sou totalmente a favor do Conselho de Anciões dos Antigos. Estão dizendo por aí, estão dizendo que eu sou contra o ministério. Se eu fosse contra o ministério, eu não estaria pregando, já estaria cortado. Não teria força, o poder e a virtude. Porque aquele que pensa que está a graça de Deus com algum dom, possa ir para cá ou para lá, pregar na desobediência, ele vai sozinho. O Espírito fica sempre na igreja com a igreja que pratica a verdade. Certo, irmão? Então eu queria fazer esse esclarecimento também e queria que chegasse essa também minha informação nova para todos estes que dei ocasião deles talvez pensarem que eu estou contra, pela minha opinião, errada, mas foi mal informação. Certo, irmão? Vocês ouviram falar isso? Comunica esses aí que não é nada disso, não. Estamos ligados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quem se desliga do ministério está se desligando do próprio Deus, certo? Deus seja louvado por isso. Cantamos. Como pudemos ouvir, o irmão Paulinho teve um novo posicionamento ao movimento do resgate. Eu, portanto, estou um pouco aqui confusa, porque não foi este irmão Paulinho que eu conheci determinado e que nada o fazia temer nem se desviar dos preceitos que Deus lhe ensinou, pelo menos desse pensamento. O que me leva a fazer várias questões aqui ao irmão Paulinho e até mesmo ao Ministério do Brás. Mas, irmão Paulinho, eu quero lhe relembrar dessa palavra que eu ouvi no ano de 1988, em agosto de 1988. Isto referente ao irmão se sentir uma pedrinha. Como nós sabemos, uma pedrinha incomoda. Quando ela entra no sapato, ela incomoda, dá mau andar, aborrece. O irmão lembra-se que quando, nesse ano de 1988, que o irmão chamou para a irmã portuguesa para testemunhar, para levar saudações,
e que depois, na palavra que foi exposta, o irmão falava que uma pulguinha, incomodava, em que o adversário queria apanhar e não conseguia. Será que, irmão Paulinho, com todo o respeito, será que esta cúpula do Brás o conseguiu apanhar? Já porque mudou de opinião? Todos nós temos direito a mudar de opinião, mas assim tão... Vai-me desculpar, irmão Paulinho, esta exposição, esta correção que o irmão quis fazer à Igreja e perante todos, e que seja levada pelo mundo fora, pelo mundo da crítica, pelo mundo dos youtubers, tenham todos conhecimento, este áudio a mim não me convenceu. Mas eu, conforme o irmão faz, eu também fiz aqui um pequeno apanhado das perguntas que eu lhe quero fazer, irmão Paulinho. Se o irmão me puder responder, eu agradeço. E até mesmo a cúpula do Brás, se me puder responder a mim e a todos aqueles que ouviram este áudio, eu ficaria grata, porque nada mais que um esclarecimento. Ora bem, eu como sou uma pessoa que gosto de saber, de questionar, eu vou fazer a primeira pergunta. Irmão Paulinho, por que será que o irmão precisou fazer a correção e voltar atrás na sua opinião? Primeira pergunta. A segunda é, será que um irmão tão experiente, até mais antigo que o próprio da cúpula do Brás, voltaria atrás da sua opinião se não fosse pressionado? Será que o irmão foi pressionado para voltar atrás? E agora eu quero aqui perguntar, vocês estão a observar o Estatuto do Idoso no Brasil? Quem será que pressionou este irmão de mais de 80 anos e que esteve enfermo? Sim, porque este irmão é um irmão enfermo que não conseguiu ir a algumas reuniões para poder ser esclarecido. E mesmo assim não houve ninguém da cúpula que entrasse em contato com este irmão, lhe fizesse um telefonema ou até uma visita para poder esclarecer o que iria se dar início eu chamo-lhe Operação Resgate, mas ao movimento Resgate. Não houve ninguém? Só porque o irmão Paulinho se pronunciou contra, aí já arranjaram tempo para dar esclarecimentos? Pois. Mas já agora, irmão Paulinho, será que foi alguém da cúpula do Brás dos mais antigos que o pressionou? É tudo muito estranho, muito assim, uma coisa muito repentina. E o que é mais estranho, realmente, uma pessoa com tanta experiência voltar atrás e com tanto conhecimento da congregação, de toda a doutrina, de tudo conforme tinha sido feito, que isto nunca foi feito, e até é o mais normal é que o irmão Paulinho fosse contra, mas... E agora, diga-me uma coisa, irmão Paulinho. Os anciãos mais novos que o irmão, que é o caso do irmão ancião Cláudio Marsola, o Salvador Bueno, o Hélio Bianco e Luís Carlos Euclides, respeitaram a sua antiguidade no Ministério da Ancião? Bem, como aconteceu aquilo com o irmão José Nicolau, e que nunca houve um pedido de desculpas nem de perdão nem a ele nem à sua família, portanto, diga-me uma coisa, irmão Paulinho, estes senhores anciães respeitaram-no ou não? Não? E diga-me uma coisa, por favor, está bem, irmão? Diga-me,
eu faço as perguntas devagar para o irmão entender, porque eu sou portuguesa e pode não entender. E até mesmo os anciães da cúpula do Brás, eles podem ter alguma dificuldade em perceber as minhas perguntas. Se tiverem dificuldade, por favor, arranjem um tradutor que vocês irão compreender. Conforme têm pessoas para todas as áreas aí no Brás, portanto, mais um tradutor não há problema nenhum. Irmão Paulinho, diga-me uma coisa, por favor. O irmão é o mais velho desses irmãos todos que estão aí na cúpula do Brás, não é? Eles são todos mais novos que o irmão. É isso, irmão? E por que razão é que o irmão não está na presidência? Se for o mais velho, por que é que não está na presidência? É por ser enfermo? Ou porque não convém? Porque o irmão é contra muita coisa que acontece lá nessa cúpula do Brás. Mas vamos aqui com calma fazer mais perguntas, está bem? Agora o irmão diga-me, por favor, quando conversou com esses irmãos anciães, será que algum desses homens pressionou o irmão a ponto de mudar de ideia rapidamente? E já agora me digam uma coisa, por que razão o irmão Paulinho faz tanta questão que todos saibam que o irmão não está contra o Conselho de Anciães do Brás? O irmão está com essa preocupação. O irmão não quer levantar nenhuma suspeita de desunião? É isso? E, irmão, diga-me outra coisa. O irmão ia até a Santa Cúpula do Brás, não é? E ao irmão Paulinho, diga-me uma coisa. O irmão, ao referir-se que é uma pedrinha, o irmão está-se a sentir que é uma pessoa que está sozinha nesse areal de homens poderosos que estão no Brás, na cúpula do Brás, ou que a sua opinião não interessa para a cúpula do Brás. Logo que não seja contra. Logo que não seja contra as decisões que esta cúpula do Brás faz. Essa da pedrinha na areia, qual é a intenção de falar sobre isso? O irmão pode explicar, por favor? Todos nós agradecemos. E por que razão é que o irmão diz que não é louco de ir contra o Conselho dos Anciães mais antigos no Brás? Porquê, irmão? Por que razão é que o irmão tem assim tanto medo dos senhores da cúpula do Brás e não tem receio de estar a ir contra a vontade de Deus? Porque o irmão pode estar a ir contra a vontade de Deus, mas que não é louco a ponto de ir contra a vontade dos senhores da cúpula do Brás. Irmão Paulinho, diga-me uma coisa, por favor. Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, nem os senhores da cúpula. Será que alguém teve coragem de chantagear o irmão Paulinho do Jardim Paulista? Uma pessoa enferma e com uma idade tão avançada? Tudo é possível, não é? Mas será que é possível isso? De alguém ter essa coragem? Porque o irmão, seja como for, independente da minha opinião, de não concordar com algumas coisas, mas o irmão deve ser também uma pessoa que levanta muitas questões em relação às decisões destes senhores da cúpula. E eles tiveram que usar de um esquema mais baixo, que é a chantagem? Fico a aguardar pelas respostas.
E este vídeo vai ter, com certeza, este assunto que é muito interessante, das possíveis chantagens que os senhores das cúpulas, seja do Brasil, seja de outra cúpula a nível mundial, que possam utilizar para conseguir os seus objetivos. Eu até vou dar um nome. Os chantagistas da Congregação do Brás. O que é que vocês acham desta nova denominação religiosa? Não é a nova CCB, não. Eu digo o novo nome que a própria instituição irá ter. Os chantagistas da Congregação do Brás, CCB. Depois me dirão alguma coisa. Meus irmãos Paulinho, os senhores anciãos da cúpula. Esta reviravolta da opinião do irmão Paulinho deixa muito a pensar. O que é que terá levado a que o irmão Paulinho tenha tomado esta atitude de mudar de opinião? Porque ele, sendo de origem ou descendência espanhola, não é homem para se deixar vergar. O que é que aconteceu? Vamos esperar pelas respostas, talvez sentados ou então deitados. Até breve. Em breve vai haver mais vídeos dos chantagistas da Congregação do Brás. Deus vos abençoe.